Meus irmãos, então nós vamos ver, nós vimos com os irmãos, eu vou só mostrar aqui um gráfico, só para a gente fazer uma recapitulação, para a gente saber onde nós estamos, né? O gráfico que eu vou mostrar é esse aqui. Esse gráfico que estamos mostrando aí para os irmãos fala sobre a nova terra e a novo céu e nova terra, mas esse gráfico aqui simboliza a nova Jerusalém, que são... Eu já tirei. Vou voltar lá. Então, esse gráfico mostra, então, a cidade da Nova Jerusalém. Aqui os irmãos podem ver, aqui embaixo, tem as pedras. Essas são pedras que simbolizam as 12 portas que jamais se fecham e as 12 pérolas que se encontram no fundamento. Então, tem os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Significa que tanto o povo do Velho Testamento quanto o povo da Nova Aliança do Novo Testamento, que somos nós, vamos fazer parte dessa morada. Não significa literalmente a cidade será dessa forma, mas é simbólica. E aí mostra a grandeza dessa cidade, a maneira como João, ao ver, ele pôde fazer essa interpretação. Então, o que nós estamos estudando sobre a Nova Jerusalém, agora nós vamos ver que os habitantes do texto que nós lemos, os habitantes da Nova Jerusalém, ele deve estar preparados para o julgamento do Senhor. O Jesus, o verso 13, nos diz que Jesus, ele é o juiz e tem credencial para julgar retamente todas as coisas. Ele está no começo e no fim. Ele conhece tudo. Ele é o Pai da eternidade, a origem e a consumação de todas as coisas. Por meio dele e para ele são todas as coisas. Ninguém poderá escapar daquele dia, ninguém poderá fugir. Ninguém poderá subornar o seu juízo. Os homens ímpios vão se desesperar. Aqui, novamente, ele já está falando da Nova Jerusalém, do novo céu e nova terra, mas ele faz nos lembrar das coisas que vão acontecer e que nós, a palavra de Deus, que quando nós estivermos perante o juízo de Deus, nós não seremos condenados por um motivo, não por causa das nossas obras. As nossas obras nos condenam, mas nós somos salvos pela graça maravilhosa de Jesus. Lá, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, o verso 1, ele diz o seguinte: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus, naquele dia do juízo final, ele não será condenado. E não será condenado por causa de Jesus Cristo. Aquele que é hoje o nosso advogado, no dia do juízo, ele será o nosso juiz. E por causa dele, nós estamos salvos. O verso 14 do Apocalipse 22, o verso 14 nos diz o quê? Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, o critério para a salvação daqueles que vão morar na Nova Jerusalém não são as obras, mas a obra vicária de Cristo na cruz. A obra que Jesus realizou na cruz é a que nos salva, é o que diz o verso 14, né? Os santos não são justos por causa das suas obras, mas por causa de quem? Do sangue do Cordeiro. Leia aí, Lúcia, Apocalipse 7, o verso 14. Esse versículo vai nos mostrar
a respeito de que nós somos salvos não pelas nossas obras, ou nós não somos chamados de justo por causa do nosso comportamento ou por causa da nossa obra, mas somos por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, aí nós encontramos que aqueles que foram lavados o seu sangue, aonde? Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, aqueles que tiveram as suas vestiduras, a sua vida, né, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu tive. Então, leia de novo. Você ativa o sonho. Respondi-lhe. Está ativado, não. Ativar, pronto. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esse texto nos confirma que os crentes passarão pela grande tribulação, mas aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles habitarão na cidade de Jerusalém. E eles entrarão por quê? Pelas portas da cidade. Como nós vimos, existe 12 portas. E essas portas não fecham. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro têm acesso à cidade de Jerusalém. Então, Deus há de criar novos céus e nova terra, e os novos céus e nova terra terão comunicação, mas a cidade do novo céu e da nova terra é Jerusalém. E essa cidade tem 12 portas, e todos aqueles que têm as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro têm acesso, têm entrada, é convidado para entrar no reino de Deus, tá? Então, os habitantes da Nova Jerusalém entrarão pelas portas dessa cidade, não por causa das suas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. É o que nos diz o versículo 14, não é? Não são as nossas obras que nos levarão aos céus. Estejam certos disso, meu irmão. Tem muitos crentes que já foram batizados, que estão firmes na igreja, que ainda pensam, não, eu vou ser salvo se eu fizer alguma coisa. Não, nós não somos salvos por fazer alguma coisa. A salvação, ela depende exclusivamente da graça de Deus. É claro que depois de salvos, depois de sermos regenerados, o que acontece? Nós agora fazemos parte das boas obras, nós devemos viver as boas obras. Então, os lavados no sangue do Cordeiro vencem o maligno. Apocalipse 12:11. Leia aí. Eu vou ativar o seu. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, veja bem, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles vencem o maligno. E também, o que mais? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles comem dos frutos da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Olha só que maravilha, meus irmãos. Quem é lavado pelo sangue do Cordeiro? Todo aquele que aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz. Todo aquele que crê que aquele sacrifício que Jesus
fez, derramando o seu sangue por nós, ele crê e aquilo é aplicado na sua vida, e ele crê que recebeu o perdão, este foi lavado pelo sangue do Cordeiro. A nossa atitude é sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o que nos dá acesso à Nova Jerusalém. Então, veja bem, meus irmãos, o verso 14 de Apocalipse 22 diz bem claro: bem-aventurados, felizes, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre pelas portas da cidade. Então, aquele que foi lavado, é a mesma coisa, se vocês lembram de Jesus lá do povo de Deus lá no Egito, quando na última praga, a praga seria que a morte passaria e todos os primogênitos do Egito seriam mortos. E para que os filhos de Deus fossem livres da morte daquele anjo que viria, o que foi necessário? Foi necessário que Deus deu a ordem a Moisés para que eles passassem nos umbrais das suas portas, das suas casas, o sangue do Cordeiro. E naquelas casas onde o sangue do Cordeiro foi passado, a morte veio naquela noite e passou por cima daquelas casas. E aqueles primogênitos não foram mortos por causa do sangue do Cordeiro. Aqui, na Nova Jerusalém, a mesma coisa. Todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro em suas vidas, a morte eterna não o atingirá. E além do mais, além de não ser atingido pela morte, ele lhe dá o direito de fazer o quê? O direito à árvore da vida. O que é isso, pastor? A árvore da vida. A árvore da vida significa, só para exemplificar, é uma figura também, mas lá no Jardim do Éden, havia duas árvores. Existiam várias árvores, mas duas árvores se destacavam, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a árvore que Adão e Eva comeram. E o pecado entrou na raça humana. Aí o mal começou a fazer parte da humanidade. Mas dentro desse Jardim do Éden, havia também uma árvore da vida. Essa árvore da vida, Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem naquele estado de queda, eles ficariam eternamente na queda. Então, por isso que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Agora ele está dizendo aqui que na Nova Jerusalém há uma árvore, a árvore da vida. Porque todo aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro e que vai passar pelas portas da entrada da cidade da Nova Jerusalém, ele vai poder alimentar-se, comer dos frutos da árvore da vida. E todo aquele que comer do fruto dessa árvore vai viver eternamente. Né? É um simbolismo que se apresenta. E também ele vai ter o quê? Ele vai ter direito a entrar na cidade de Jerusalém, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro, ele faz o que em nós? Primeiramente, ele perdoa todos os nossos pecados. Quando você crê que o sangue do Cordeiro, Jesus, que morreu por você, e lá ele perdoou o seu pecado, então o sangue do Cordeiro te perdoa de todo o pecado. É por isso que você é declarado pelo advogado Jesus como justo. E quando você estiver diante do juiz, que é Jesus, ele vai ver em você uma pessoa justa, não por causa das suas obras, mas por causa da obra
do Cordeiro, Jesus. Jesus morreu para que o seu pecado fosse pago. Então, veja bem a grandiosidade da morte de Cristo. Ele retira a culpa que nós carregaríamos por toda a eternidade e nós estamos livres dela. E quando estivermos diante do juiz, que é Jesus, nós seremos declarados justos e nós não seremos condenados. E veja bem, meus irmãos, isso é fundamental no Evangelho. Você não será condenado não é por causa da sua obra, por causa do que você faz, por causa da vida que você vive, mas você não será condenado porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não são as nossas obras que nos salvam, são as obras de Jesus. Então, o verso 15, que é Apocalipse capítulo 22, o verso 15, agora, mesmo ele falando da Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, ele diz aqui quem vai ficar fora dessa Nova Jerusalém. Ele diz, fora, verso 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todos aqueles, baseado no verso 15, todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro ficarão fora da cidade santa. Então, essa cidade grandiosa, essa cidade majestosa, essa cidade cheia de brilho. Vocês sabiam por que hoje nós gostamos de assistir algum espetáculo? Quem é que não gosta de assistir por exemplo, uma queima de fogos, tudo brilhando? Quem é que não gosta de assistir um espetáculo apresentado, seja você vendo pessoalmente, estando lá naquele momento, né? Uma vez eu assisti um espetáculo daquele Circo de Solé. É uma coisa extraordinária. Quem é que não gosta de ver um espetáculo da natureza, né? Um pôr do sol, um nascer do sol, a natureza? Diz que nós gostamos disso porque nós almejamos ver a glória de Deus. Almejamos ver a Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém está muito longe daquele que os filmes apontam sobre a Nova Jerusalém como um lugar onde tem uma nuvem branca. Não é nada disso. É o lugar mais espetacular que o mundo já teve. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Então, veja bem, nesse lugar, todos aqueles que foram lavados habitarão. Mas aqueles que não foram lavados, aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não tiveram perdão pelo sangue do Cordeiro, eles ficarão de fora da cidade santa, conforme diz o verso 15. Este verso contrasta o destino dos perversos com o destino dos salvos. Os remidos entram pelas portas. Os perversos são deixados de fora da cidade. A cidade é onde está o trono de Deus. O trono de Deus vai estar aonde? No novo céu e na nova terra. Vai estar no novo céu e na nova terra, mas na cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém. E lá, nessa cidade, está o trono de Deus. E Deus é o santuário desta cidade. O Cordeiro será a lâmpada desta cidade. A cidade cujo o arquiteto e o fundador é Deus. E o muro da cidade é de jaspes luzentes, de praças de ouro, é a morada de Deus. A glória de Deus será manifestada nesse dia. Muitas vezes nós cantamos, né? Quero ver a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar, mas a glória de Deus vai se manifestar com toda a sua plenitude quando nós estivermos passando pelas portas da Nova Jerusalém, onde é a habitação de todo aquele que crê em Jesus. Então, veja bem, meus irmãos, aqueles que não foram lavados ficarão não apenas fora da cidade,
mas serão lançados no lago de fogo. Então, por isso que nós temos que evangelizar, temos que falar de Jesus, temos que alertar as pessoas, temos que anunciar as boas novas. Os pecados aqui mencionados não são os pecados da impiedade, isto é, do relacionamento com Deus, a feitiçaria, da idolatria, da perversão, do relacionamento com os homens, os cães, os impuros, os assassinos, os mentirosos. Esses pecados já foram mencionados também no capítulo 21, o verso 8 e o verso 27. Então, aqueles que chegarem diante do juízo de Deus com os seus pecados, sem estar lavado pelo sangue do Cordeiro, eles serão condenados. Mas aqueles que somos nós, pecadores, mas que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, teremos acesso às portas dessa nova Jerusalém. Agora vamos ver, eu gostaria de mudar aqui e voltar ao verso de número 11. O verso de número 11 diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o ímpio ainda sendo imundo, continue o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Depois do juízo, é impossível mudar o destino das pessoas. Então, as pessoas podem mudar o seu destino hoje, agora, pela pregação do Evangelho, aceitando a Jesus como seu Salvador. Depois da morte, a pessoa morre. Enquanto ela está viva, ela tem a oportunidade de aceitar o Evangelho, aceitar a Jesus. Mas depois que ela morre, como diz Hebreus, vem o quê? O juízo. Não há purgatório, não há reencarnação, não há outra oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora. Então, o momento é hoje, porque depois da morte vem o juízo, e depois do juízo é impossível mudar o destino das pessoas. Por isso diz o seguinte: o injusto vai continuar fazendo injustiça, o imundo vai continuar fazendo imundícia, mas o justo vai continuar na prática da justiça e o santo vai continuar na prática da santidade. Em Gênesis capítulo 2, o verso 1 e 2, diz que a obra da criação foi concluída. Lá em Gênesis, capítulo 2, 1 e 2, diz: Deus acabou de construir toda a obra e ela foi concluída. Lá em João, capítulo 19, o verso 30, diz que também a obra da consumação, da redenção, ela foi consumada. Quando Jesus diz lá em Gênesis, capítulo 1, ele diz: acabou a criação. Deus construiu, no capítulo de Gênesis, a gente conta no capítulo, toda a criação. No capítulo 2, o verso 1, ele diz: eu concluí a obra da criação. Então, ela foi concluída. João, capítulo 19, o verso 30. Leia aí, Lúcia. João 19, o verso 30. Ativa seu celular. João 19, 30, diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, veja bem, Gênesis, capítulo 2, Deus diz: a obra da criação está concluída. Em João, capítulo 19, o verso 30, a obra da redenção está consumada. Agora, em Apocalipse, capítulo 21, o verso de número 6, ele está dizendo o quê? A consumação de todas as coisas está declarada. Agora, o destino final das pessoas já está selado. É o que nos diz no capítulo 22, o verso 11. O final
das pessoas já está selado. Não há uma segunda oportunidade depois do juízo ou depois da morte. A primeira e a terceira sentença do verso 11 falam dos feitos de alguém, enquanto a segunda e a quarta fala do caráter da pessoa. Só há dois grupos na humanidade: os que fazem justiça e os que são imundos, os que praticam a justiça e os que são santos. Não existe aqui uma solicitação geral para que se continue pecando. Essas palavras do texto aqui dizem que o destino das pessoas no juízo não pode mais ser alterado. O que for, será para sempre. Não haverá mais arrependimento e nem mais apostasia. O julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça e de injustiça permanente. Haverá uma hora que será tarde demais para o arrependimento. Então, o dia de arrependimento é quando? É hoje, é agora. É nesse momento que nós temos que acertar a nossa vida com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusarem a ouvir e a obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto que aqueles que receberam a vida nova em Cristo terão vida em Cristo eternamente. Deus vai entregar as pessoas ao seu próprio estado. Tá? Então, é isso que significa o verso de número 11. Agora nós vamos ver outro aspecto dos habitantes da Nova Jerusalém. Os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do seu Senhor. Então, aqueles que vão habitar na Nova Jerusalém, eles devem aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. É claro que Deus nos colocou nessa terra e nós temos um propósito, cada um de nós. Deus tem um propósito para as nossas vidas, mas a nossa vida não se limita nesta. Aqui não é a nossa residência, aqui não é a nossa casa. Nós estamos de passagem. E o nosso coração, ele deve repousar nas coisas da vinda de Cristo. Então, o verso 16, aliás. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela brilhante da manhã. Olha, aqui é Jesus falando. Jesus está no céu e ele fala com João. E ele diz o quê? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para mostrar a João a estas coisas à igreja. É como Jesus estivesse falando assim hoje. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para mostrar a João as coisas à igreja presbiteriana da Vila Rosalina. Para mostrar a sua vida, você que faz parte, não apenas da igreja presbiteriana como membro, mas você que faz parte da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que de fato amam a Jesus. Então, o verso 13 e o verso 16 identificam a glória. O Senhor da glória é identificado. Jesus é o começo e o fim, como diz o verso 13. Ele é de eternidade a eternidade. Tudo vem dele e para ele. Jesus é o ascendente e o descendente de Davi. Ele é a raiz e a geração de Deus. Ele é o filho e também o Senhor de Davi. Ele abarca toda a história. Jesus vem desde a eternidade e vai até a outra eternidade. O nascimento de Jesus não foi quando ele surgiu. O nascimento de Jesus é apenas a sua encarnação, mas Jesus já existe desde a eternidade. Então, Jesus é Deus, que assumiu
o nosso corpo, assumiu a nossa vida, mas ele existe desde a eternidade. Se você ler lá em João, capítulo 17, você vai ver Jesus orando, e ele, numa da parte da oração, ele diz assim: Senhor, meu Pai, você lembra quando nós estávamos na eternidade? Olha que frase mais bonita, Jesus falando. Ele falando com o Pai dele em oração, ele diz: Senhor, meu Pai, o Senhor lembra quando nós estávamos na eternidade? Antes de que houvesse nada, antes que Deus não tivesse criado nada, Deus criou as coisas para quê? Deus criou as coisas para mostrar a sua glória e o seu poder. E o pecado existe hoje por causa de quê? Para Deus mostrar a sua graça e o seu perdão. Nós não conheceríamos a Deus completamente se o pecado não tivesse existido. Porque através do pecado nós podemos ver o quanto Deus é amoroso, o quanto ele é cheio de graça, o quanto que ele perdoa um pecador que vive longe dele e ele vai em busca desse pecador. Então, isso é maravilhoso, meus irmãos, nós podemos compreender isso. Agora, o verso 13 e 16 diz que também Jesus é o quê? É a estrela brilhante da manhã. Diz Apocalipse 22, o verso 16. Jesus dizendo: eu sou a estrela brilhante da manhã. Significa o que essa palavra, estrela brilhante da manhã? É que ele anuncia o alvorecer da eternidade. É como se a eternidade fosse ter um amanhecer. E como lá não vai ter dia nem noite, não vai ter noite, é como se houvesse um amanhecer e o sol não se pusesse mais. E Jesus é quem anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que a vida é apenas um prelúdio da vida real no mundo que está por vir. E Jesus é o Salvador divino e humano. Ele é o nosso Salvador. Segundo aspecto, que está no verso 20. O verso 20 diz o quê? Aquele que dá testemunho dessas coisas certamente diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O Senhor da glória promete vir buscar a sua noiva sem demora. O Senhor da glória é Jesus. E ele promete vir buscar a sua noiva. Quem é a noiva do Senhor? É a igreja. Somos nós, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos a noiva. E ele vem buscar esta noiva, que é a igreja. Jesus, como noivo da igreja, já assumiu o compromisso de amor com ela. Ele já pagou o dote na cruz. Agora a noiva deve se preparar e se ataviar, e arrumar para o encontro com Jesus. É por isso que a nossa vida, ao mesmo tempo que nós temos que fazer aqui nesta terra, ser o melhor funcionário, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposa, filho, ser o melhor na sociedade para influenciar para o bem, nós também devemos olhar para o futuro, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em breve ele virá, ao som da trombeta, para buscar a sua igreja. Ele virá em breve. Jesus virá. Mas ele prometeu voltar em breve. A gente fica pensando assim, mas se já passou 2000 anos e ele não voltou ainda? Por que isso? Por que alguns a julgam demorado a sua vinda? Como Pedro escreveu na sua segunda carta. E Pedro mesmo responde por que Deus demorou. Porque Pedro responde o porquê. Deus deseja dar ao homem a oportunidade de que ele se arrependa para que ele seja salvo. Se você está achando que Deus está demorando, ele está dando uma oportunidade para que você se arrependa, ou para que você anuncie às outras pessoas para se arrepender. O livro do Apocalipse
É o outdoor de Deus, anunciando que Jesus está voltando em breve. A promessa da vinda de Jesus vem sem demora, mostra como a comunidade cristã, como você, deve viver sempre na expectativa da vida iminente do Senhor. Ele está vindo. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Cada geração deve estar despertada, como se a vinda do Senhor fosse hoje ou amanhã. Então você tem que viver, meu irmão, minha irmã, como se Jesus estivesse voltando amanhã. Se você tivesse, por exemplo, certeza que ele voltasse amanhã, o que você faria? O que você arrumaria na sua vida? Não é verdade? Mas ninguém sabe, ele pode vir hoje ou amanhã. Jesus conta uma parábola, né, das virgens que estavam preparadas e das que não estavam. Daquelas que cuidavam tinham as suas lâmpadas, que tinham azeite, e outras que não tinham azeite. E aí acontece que o noivo chega e tem umas que estão preparadas, outras não. E Jesus nos mostra nessa parábola que nós devemos estar preparados, como se ele voltasse amanhã, eu estou pronto para ir. Então, nós não sabemos o dia. Nós temos que estarmos preparados para o dia que ele vier. Agora, o verso 17, nós já estamos quase concluindo. O verso 17 diz o seguinte: o Espírito e a noiva, isso é, o Espírito Santo e a igreja, dizem, vem, chamando para Cristo. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O evangelho está aberto a todas as pessoas. A noiva do Cordeiro deve chamar ansiosamente para que o seu noivo venha. É o que nos diz nesse versículo. O grande anseio da noiva, de uma noiva, não é ter uma casa, mas é ter um esposo. Não é verdade? O grande anseio da noiva não é ter uma casa. Uma casa você pode conquistar com o passar dos anos, junto com o seu esposo. Mas o grande anseio de uma noiva é o seu esposo. O seu coração não está nas coisas, mas está no seu amado. Ela anseia não apenas pelo paraíso, mas pelo seu amado, o amado da sua alma, que é Jesus. O clamor da noiva é o quê? Vem, Senhor Jesus. É o que ela está clamando. E ela sempre ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A oração da igreja é, Senhor Jesus, leva-nos a bom termo o teu plano na história com vistas à tua vinda. Essa é uma oração fervorosa da igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja clama pela vinda de Cristo. O anseio da igreja é pela chegada do noivo para entrar no seu lar eterno. A última palavra da igreja é: vem, Senhor Jesus. É o que está escrito aqui no livro do Apocalipse, né? No verso 20 diz: Amém. Vem, Senhor Jesus. É como se a noiva estivesse pedindo: vem, Senhor Jesus, à sua igreja. E concluindo aqui, então, meus irmãos, o verso 17, a parte B, também diz o quê? A noiva do Cordeiro chama insistentemente para os sedentos virem a Jesus. É o que diz o versículo, né? Se alguém, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. A igreja, a noiva, não apenas aguarda o noivo, mas ela chama os sedentos para conhecer o seu amado. A igreja proclama que Jesus satisfaz, que ele tem a água da vida. O mundo não satisfaz, somente Jesus. Somente Jesus pode tirar a sede daqueles que estão sedentos. Só nele há vida eterna.
enquanto o noivo não vem, a igreja convida outros para vir a Cristo. A igreja proclama o evangelho da graça e não de obras ou por mérito. Ninguém é salvo por dar isso ou por dar aquilo, ou por fazer um sacrifício ou outro, ou por vir à igreja e ser batizado. Ninguém é salvo a não ser pela graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que anseia pela volta de Jesus é uma igreja comprometida em anunciar o evangelho de Jesus às pessoas que ainda não têm a Cristo. Porque elas sabem do destino deles e elas sabem do seu destino. Concluindo, meus irmãos, a última promessa das Escrituras diz, a última promessa que nós encontramos na Bíblia é essa: certamente venho sem demora. E a última oração é: amém. Vem, Senhor Jesus. Após esta fervorosa oração de anseio pela segunda vinda de Cristo, segue então a bênção. E o livro do Apocalipse e toda a Bíblia encerra da seguinte forma: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus nos abençoe e que Deus derrame sobre nós a sua graça. Meus irmãos, hoje então nós encerramos o nosso estudo de escatologia. Nós estamos na 15ª quinta-feira, 10ª lição, né? E nessas 10 lições nós estudamos um pouco sobre escatologia. Eu creio que ainda ficou muitas dúvidas, né? A gente tem que estudar mais ainda, mas eu gostaria de deixar que essas lições aprofundassem no seu coração, e eu gostaria de deixar alguns minutos da lição de hoje ou das lições passadas, alguma dúvida que você ficou no seu coração sobre o estudo de escatologia que nós tivemos, sobre qualquer assunto que nós estudamos. Se você tiver alguma dúvida, que você então fale. Eu vou aqui ativar o microfone de todos, e se alguém tiver alguma pergunta, ative o seu microfone e faça a sua pergunta. Alguém tem alguma pergunta do estudo de escatologia? Então, vou mudar a pergunta. Qual assunto que vocês querem continuar estudando? Nós tivemos dois assuntos que foram apresentados. Um para a gente estudar sobre as bem-aventuranças e o outro, qual foi? Sobre oração. Oração. Sobre oração. Vocês têm algum outro tema que vocês Alguma gostariam de estudar? alguma sugestão? Ou algum assunto de escatologia que nós precisamos ainda de estudar? A palavra está aberta. Pode falar, Carla. Eu até pus lá no grupo, eu comentei com meu esposo. Eu acho que devido a tudo que a gente está passando agora, eu mesma, que estou no meio do pessoal da saúde, eu sinto a fé muito abalada. Muita pouca fé em relação aos acontecimentos que a gente está vivendo. Às vezes nas perdas que a gente está tendo de familiares. Então, eu acho que uma fé inabalável podia, principalmente nós, cristãos, a gente podia exercitar melhor, aprender mais sobre essa fé inabalável. Vai, ótimo. Sobre fé. Seria fé. A fé inabalável diante das crises, né? Mais alguém tem algum outro tema, alguma outra pergunta? Pode falar, Denise. Esses estudos me ajudaram muito, mesmo estando na igreja e estudando a palavra há quase 60 anos, mas a gente sempre tem algo a aprender. Eu aprendi muito nesses dias e Amém. agradeço muito. Eu acho realmente que oração é um tema fantástico. E
também não sei se entra na oração os anjos. Os anjos também é um Sou assunto. fascinada por esse assunto de anjos. Tá ótimo, então. Ó, tem vários assuntos, né? Nós vamos... 4 assuntos. 4 assuntos. Os anjos é um assunto interessante. Poucas pessoas conhecem sobre o ministério dos anjos, né? Tem alguns que falam, estou vendo anjos. Outros falam, será que realmente o anjo me acampa ao redor quando eu estou em tribulações? É um assunto fascinante que a gente tem que estudar. É verdade que nós não devemos adorar a anjos, nem prestar culto a anjos. Mas eles existem e nos ajudam, né? Os ministros são anjos e os anjos não são visíveis. Eles são espíritos. É um tema bonito para a gente estudar. Vamos anotar aqui. Mais alguém tem algum assunto? Ou alguma pergunta? Ô, pastor, Pode falar, minha irmã. é verdade que a gente deve fazer oração só do Pai Nosso, ou a gente que é crente, ou também Ave Maria? Que eu já ouvi falar que a gente deve fazer oração só do Pai Nosso. Na nossa igreja, nós oramos a oração do Pai Nosso e também fazemos orações espontâneas, né? Você abrindo o seu coração com as suas próprias palavras, falando a respeito daquilo que você está passando. A oração é uma conversa que você tem com Deus. Você pode fazer a oração, você escrever ela e orar. Você pode falar espontâneo, aquilo que vem na sua mente. Agora, a oração mais chamada reza da Ave Maria, nós não oramos em nome dela, né? Porque nós cremos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É verdade que Maria, ela foi uma mulher de Deus. Você já pensou uma mulher carregar no ventre Jesus? Nossa, essa mulher, de todas, foi a mais bem-aventurada. Mas ela mesmo falava que Jesus é o Salvador dela. É por isso que na igreja presbiteriana, nós não adoramos e nem oramos a ela. Apesar dela ter sido o quê? Uma mulher exemplar. A Maria é uma mulher exemplar. E muitas vezes a gente valoriza um pouco Maria, porque a gente, não quero orar sobre Maria, mas também não quer valorizar ela. Não, ela teve, na oração dela, de todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Está lá no cântico de Maria, né? Então, essa é a razão, irmão. A gente não ora a Maria, a gente ora a oração do Pai Nosso, né? Porque foi Jesus que ensinou e nós precisamos orar aquelas palavras que Jesus ensinou. Por isso que a gente ora, né? Mas também não é só essa oração. A gente ora outras palavras. A gente ora os salmos. Você fala no salmo, você está orando. Você pode usar suas próprias palavras. Tá? Tá bom. Entendeu? Certinho. Mais alguém? Pastor. Oi, pode falar mesmo. Primeiro eu queria agradecer porque esse estudo quebrou uma barreira entre mim e o livro de Apocalipse. Eu tinha medo, eu acho que muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse. Eu nunca li o livro de Apocalipse, não adianta falar que eu li, que eu não li. E quebrou uma barreira, porque hoje eu não posso falar que eu não tenho medo mais do livro, não tenho medo mais da morte. Hoje, essa semana eu ouvi uma frase do meu neto, assim, que me deixou quebrantada, assim, que eu tenho 2 netos, meu outro neto estava chorando, com medo da morte, porque tudo está acontecendo. Ele falou para o meu neto, assim, falou para o outro neto, falou, olha, Daniel, a morte é igual uma corda. No início é a vida, no final é a vida eterna. Aí eu achei interessante, né, porque eu falei, mas o meu neto me dá uma lição dessa, e é verdade, é uma corda que a gente vai andando nela. Quando chega no final da corda, é a vida eterna. O livro Verdade, de Apocalipse hoje, É uma para mim, é a vida continuação, eterna. né? Bem interessante o que ele falou.
E eu fui uma das pessoas que dei a sugestão de falar sobre oração, que é também uma coisa que eu gostaria de estudar, porque como que a gente deve orar, onde que a gente deve orar, como que seria o nosso viver com a oração. Que a gente ora, mas eu tenho algumas dúvidas sobre a oração. Tá ótimo. Mas Nós eu queria entender mesmo. estudar sobre a oração. E uma coisa importante, o que você está falando, minha irmã, muito bonito, né, de ver a abertura para o livro do Apocalipse. Quem sabe um dia quando voltar Não, não sei porque isso aí não, vai ver o telefone lá, não. Voltar Vai ver o telefone deles lá, não? o nosso estudo na igreja, né? A gente pode estudar o livro todo de Apocalipse, voltar lá desde o capítulo 1 até o final. Mas a oração é uma coisa que a nossa igreja, nós precisamos estudar e aprender a orar. Os grandes reformadores, os pais da igreja presbiteriana, eram homens de oração, de orar 3 horas. Quando orava 3 horas por dia, eles achavam que não tinha orado. Agora, hoje a gente ora 5, 10 minutos, já quer acabar a oração, porque senão tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É do sair e entrar de novo. Então, uma coisa importante a oração, e nós temos que estudar isso mesmo. Tá? Obrigado pelas palavras, mesmo. Mais alguém? Só fazer uma... Falei a Lucimara, vai Poliane, eu misturo o nome dela. A gente passando agora esse período em casa, e a gente tem uma aproximação muito grande com a nossa família, que a gente não tinha tido oportunidade de ter antes, né? Tanto com as crianças, quanto com o marido, né? E vice-versa. A gente está sempre ocupado com o trabalho e tal, a gente acaba se encontrando mais à noite. E agora, a gente está passando praticamente o dia todo junto, aí acaba surgindo, assim, algumas questões familiares que vem a dúvida, né? Como que a gente ora pela nossa família, como que a gente ora pelos nossos filhos e como também que a gente ensina os nossos filhos a orar. É verdade. Então, é um assunto que também nós temos que estudar. Muita gente está pedindo sobre oração, né? A oração é um negócio tão impressionante que alguém fala assim, a oração é o ar que respiramos. Se nós não orarmos, nós ficamos sufocados e morremos. Essa doença coronavírus vem mostrar a importância de nós respirarmos. E é de graça. Né? Respirar é de graça. E a oração também é de graça. Você não precisa estar na igreja, você não precisa estar num local específico, você não precisa de gritar, ou falar alto, ou falar baixo. A maneira como você falar, até de pensamento, você está orando. Agora, a gente tem que aprender a orar. E os discípulos, Jesus fez a oração do Pai Nosso, porque os discípulos pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender a orar. E é uma coisa que nós, como igreja, temos que aprender. Até esse dia eu publiquei aí uma mensagem dizendo assim, se você tem um problema, mas esse problema te levou a orar, é uma bênção. Porque nós precisamos orar, é uma bênção. Muitas vezes a gente passa a orar só quando vem os problemas. E muitas vezes, como nós estamos tão longe da oração, muitas vezes Deus manda lutas sobre nós para que nós lembremos dele e oremos. Porque ele tem prazer em estar conosco em oração. É um assunto fascinante que nós, como igreja, temos que ser conhecido como a igreja. Aquela igreja, a igreja da Vila Rosalina, é uma igreja que os irmãos lá oram. Eles buscam a Deus, eles oram ao Senhor. Você já observou quanto que a ferramenta da oração é uma porta para a evangelização? Se você conversar com os seus amigos, com as suas pessoas, com as pessoas que você convivem, e você falar assim que está orando por eles, todo mundo sente amado, sente que está sendo dado importância. Então, a oração é uma ferramenta não só para falarmos com Deus, mas de relacionamento também entre os nossos irmãos. Tá? Mais algum assunto? Acho que não. Então, nós vamos encerrar. Se alguém quiser complementar um ao outro aí. Apesar de nós estarmos encerrando sobre escatologia,
vamos continuar. A Ariadne quer falar alguma coisa. Na quinta-feira. Alguém mais? Oi, Ariadne. Oi. Eu fico triste porque eu lembro de quando eu frequentava o Pão da Vida, muitas irmãs, elas sempre sentavam no mesmo banco, elas ficavam conversando na hora do culto, quando era você ou então quando era outra pessoa que ia substituir você. Elas só ficavam conversando e não prestavam atenção na palavra de Deus, sabe? Não, porque a gente vai para a casa de Deus é para ouvir a palavra de Deus, né? E não para conversar. Elas podiam marcar para conversar na casa delas, né? Agora, cada um pode conversar no grupo do Pão da Vida. Isso mesmo. Eu já percebi que quem está vendo as lives do Pão da Vida é só eu e a irmã Romilda, lá do Pão da Vida, só. Ninguém. As outras não estão vendo. Falta de interesse, tá vendo? É igual eu estou te falando. Elas ficavam conversando dentro da igreja e não prestavam atenção. Não tinha interesse em ouvir a palavra de Deus. E ainda falava alto. Aí tira a concentração da gente ouvir. Isso mesmo, mas nós louvamos a Deus porque nós estamos hoje com quantas pessoas participando? 32. Então, nós temos 32 pessoas aqui. Olha só o que Deus fez conosco, meus irmãos. Eu estava até conversando com a Lúcia, falando assim, nós tínhamos na semana, tínhamos o culto domingo e na semana nós tínhamos na quarta-feira. Só quarta. Aí nós íamos de casa em casa, né? Mas em casa nós tínhamos uma média de 5, 6, quando tinha muito, dava 10 pessoas. Olha o que Deus fez com essa quarentena. Nós estamos estudando aqui hoje, 1h06 estudando a Bíblia. Nós estamos com 30 pessoas. Olha como é que Deus nos uniu, apesar de nós estarmos cada um na sua casa, mas nós estamos aprendendo a estudar a Bíblia e a orar. Então, tudo isso Deus tem nos abençoado. E eu agradeço aos irmãos lá do Pão da Vida, da Rosalina, que têm participado. E nós temos o quê? Nós temos na terça-feira, 8 horas da manhã, na quarta é o estudo bíblico, na quinta aqui com mais tempo, né? No Zoom, e na sexta nossa reunião de oração. Você vê, só isso Deus, apesar do tempo estar fechado, nós temos que chegar a uma conclusão clara. Deus nos uniu e nós podemos aproveitar esses momentos para estudar a palavra de Deus, cada um na sua casa. E Deus tem nos abençoado e muitos têm aprendido, como foi testemunhado aqui hoje. Vamos? Então, que Deus abençoe você. Pode cumprimentar os seus irmãos, seus colegas, irmãos em Cristo. E até a próxima. Até amanhã, né? Amanhã nós temos nossa reunião de oração. Tem algum pedido? Coloque lá e nós vamos estar orando por você. Então, boa noite, gente. Tchau. Obrigado pela presença de todos. Parabéns, Luzia. A dona Luzia, aniversário dela hoje. Luzia. Parabéns. Vamos cantar parabéns para ela? Vamos cantar. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade. Anos de vida. Queria cumprimentar então a Aliadna, a Carlos, a José Portela, Dona Luzia, a Diana, o Adilson, a Selma, a Elise, Scott, na sua entrevista, Elise, na televisão, a minha esposa, a Rubiane, a Adilson, a Selma, Maria Cabral, a Selma. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite a todos Boa e noite. até amanhã. Tchau, gente. A Leandra. Cuidem e, precisando de qualquer coisa, estou aqui, tá, meus irmãos? Um beijo. Amém, todo mundo com Deus. Amém.